Hebreus capítulo 11, vamos falar sobre uma fé inabalável. Hebreus capítulo 11. Gostaria também de cumprimentar todos os irmãos que estão lá em casa, todas as pessoas. Que Deus possa vos abençoar e abençoar as vossas famílias nesta manhã. Pastor Luiz não pôde estar aqui esta manhã, está numa outra igreja. Pastor Luiz, pastora Silvia, como é de se observar, foi ministrar em outra igreja, por isso não está cá, mas manda um abraço a todos vós. Amém? Hebreus capítulo 11. Eu estou a tremer um bocado, mas isso é um bocado normal, ok? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou ficar com a minha tradução mais antiga, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Firme fundamento, para nós mais antigo, faz mais sentido do que esta tradução certeza, apesar de estar corretíssima também. Vamos falar sobre uma fé inabalável. Hebreus ainda, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ok? Glória a Deus. Ainda vou ler mais um bocadinho, mais à frente um pouco, que diz assim, olha. E que mais direi? 32, versículo 32. Certamente me fará o tempo necessário para referir, me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens nos quais este mundo não eram dignos. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Obtiveram, contudo, concretização da promessa. Não obtiveram, contudo, concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso algum, e está sentado à destra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12 é quase que uma continuação. Se não numerasse esse capítulo e numerasse um pouquinho mais abaixo, lá no 3, seria aí, eu acho, do meu ponto de vista, um pouco mais correto aqui para concluir o raciocínio que está falando no capítulo 11. Vamos falar de uma fé inabalável. Todos aqui sabem o que é fé, eu acabei de ler o que é fé, né? Falamos sobre fé, a igreja prega sobre fé, e nós falamos
muito sobre a fé. E a fé é muito importante para nós, para o nosso estilo de vida, para aquilo que nós fazemos diariamente, para estarmos com Deus, para estar na casa de Deus, pois é aquilo que nos conecta a Deus. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco daquilo que não é fé, mas que as pessoas pensam que é fé, ok? Aquilo que não é fé. Número 1, o que não é fé, que as pessoas usam muito aí fora, mas que elas apegam, são as superstições. As pessoas, elas se apegam às superstições. Então, é comum você ver as pessoas carregar por ferradura nos carros, outros têm pé de coelho, outros entram sempre com o pé direito, outro entra com o pé esquerdo, eu não sei, né? Mas acreditam eles que isso é fé, as superstições, mas isso não é a fé que nós estamos falando, não é fé genuína. É simplesmente superstições que as pessoas acreditam. Segunda coisa que as pessoas confundem com fé, elas confundem com fé o otimismo. Otimismo é bom, otimismo é ótimo e devemos ser sempre otimistas em determinada situação, mas isso também não é fé, porque o otimismo ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Tem muitas pessoas que não têm fé, a fé verdadeira, mas elas são otimistas, elas são para frente, elas acreditam, né, de certa forma, mas não é a fé que nós estamos falando, não é a fé que esses homens aqui passaram, não é a fé que o autor aos Hebreus olha e descreve as pessoas do Antigo Testamento, aqueles homens, Davi, Abraão e entre outros, e diz, olha, nas quais este mundo não eram dignos, ou seja, este mundo não deveria receber aqueles homens, porque eles tinham uma fé tão grande que eles eram capazes de dar a vida pelo seu Deus. Então as pessoas confundem otimismo com fé, mas otimismo não é fé. Terceira coisa, o pensamento positivo. As pessoas pensam que ter um pensamento positivo acerca de ou acerca da vai fazer com que elas tenham mais fé ou que isso seja fé. Mas isso não é fé, isso simplesmente é um pensamento positivo. É mal? Não, é ótimo. Devemos ter um pensamento positivo? Sim, ok. Tudo que eu estou falando aqui, tirando das superstições que é um bocado mais complicado, né, e já entramos numa parte que é até muitas das vezes heresia, os outros não é heresia. Então pode ser otimista, pode ser uma pessoa com um pensamento positivo, não há problema nenhum nisso. Mas não é a fé que a Bíblia retrata. Não é por ser otimista, não é por ser ter o pensamento positivo que significa que tenhamos ou não fé. São simplesmente coisas distintas daquilo que é a fé. E o que é a fé? Então, a fé a palavra fé vem do latim fide. Acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou ideia, onde ela passa a considerar isto como sendo uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de proposta, sem qualquer tipo de prova ou critério exato, mas apenas pela absoluta confiança depositada naquela ideia, somada à absoluta abstinência de dúvida, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Ok? Quando ou se tem fé ou se tem dúvida. Se tem dúvida, a fé não opera. Se vocês duvidam que isso é verdade, basta ler o Novo Testamento. Quando alguém duvidou, o que aconteceu? Quando Pedro duvidou, o que aconteceu? Lá para baixo. Por quê? Porque as duas coisas não caminham juntas. Ou é uma ou é outra. A palavra fé se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Embora esses últimos três não exprimem necessariamente o sentimento da fé, já que abrem parcialmente espaço para dúvidas. É o caso de apostar, ok? Então, de certa forma, esse significado aqui não é muito credível, apesar de ter essa conotação
semanticamente. No entanto, se uma pessoa acredita, confia ou aposta em algo, não necessariamente significa que ela tenha fé. Foi o que eu acabei de dizer. Ok. Então está explicado mais ou menos para os irmãos o que é fé e o que não é fé. O próprio autor, ele vai dizer aqui o que é fé, que a fé verdadeira é a fé em Jesus, o Filho de Deus. Em Jesus, o Filho de Deus. Então, nesta manhã, nós vamos compreender o que é necessário para ter uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé genuína, uma fé que não vai falhar. Uma das coisas que falta muito e que as pessoas confundem é fé com crer. Ou seja, elas confundem o que é fé com o que é crer. Elas têm uma crença em algo, em alguma coisa. Ter uma crença é uma coisa, ter uma fé inabalável é outra coisa. Porque uma fé inabalável só é possível em Cristo. Uma crença é possível em mais de uma coisa que não seja Cristo. Então as pessoas podem crer em Buda, podem crer em Maomé, podem crer em várias coisas. Podem crer em falsos profetas, em falsas profecias, em falsos ensinamentos, em falsas doutrinas, mas uma fé só é possível em Cristo. Então uma coisa é desassociada da outra. Fé é uma coisa, crer é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. E o que leva as pessoas pensar que tem uma fé verdadeira e não tem? Primeira coisa que nos leva a termos uma fé que é abalável, ao invés de ser inabalável. A primeira coisa é o conhecimento. O conhecimento. Oséias 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Deus dizendo em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Ora bem, o que eu estou a falar aqui é passível de julgamento. E todos vocês, convido-vos a ser crentes bereanos, que é analisar exatamente o que eu estou a dizer, se de fato faz sentido, se de fato está de acordo com a sua Bíblia, se de fato está de acordo com aquilo que você leu na sua casa. Porque, veja bem, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele pregava, não era eu. Veja, o apóstolo Paulo era um homem considerado, tinha um QI acima da média. Tinha um conhecimento acima da média. Um homem que lia muito, que conhecia as leis rabínicas, que conhecia a Bíblia de cor salteado, que tinha os seus livros, que debruçava e que conhecia. Mas mesmo assim, quando ele estava no púlpito a pregar, os bereanos, a Bíblia diz que eles iam ver se de fato a mensagem era a correta, se aquilo que ele estava falando de fato estava nas Escrituras. Tinha uma razão de ser. A mesma coisa eu preciso fazer com vós outros. Vocês precisam confirmar nas Escrituras aquilo que eu estou a dizer. Eu não posso estar aqui em cima dizendo por dizer. Correto? Tem que haver uma responsabilidade. Tem que haver uma auferição da doutrina bíblica, da palavra de Deus. Porque senão é vã a nossa fé. Porque senão as pessoas vão em qualquer vento de doutrina. Certo? Qualquer coisa que prega, elas não analisam. Então pode pregar heresia à vontade, pode pegar falsas doutrinas à vontade, pode fazer várias coisas que as pessoas não têm o poder de discernir. Mas eu convido-vos a discernir tudo o que eu falar aqui em cima. Eu convido, é um direito vosso. Tá vendo? É um direito vosso. Vocês têm que analisar as Sagradas Escrituras. É de acordo com o que ele está dizendo? A Bíblia realmente disse isso?
vai ler o texto, vai ler o contexto, chega em casa, analisa. Só que as pessoas hoje não querem dar esse trabalho, não querem dar esse luxo. E então optam por crer em algo que às vezes não é verídico e não é verdade, ok? Que não é bem daquele jeito que a pessoa está a dizer. Mas por isso é que nós devemos pregar, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Aquilo que diz a palavra de Deus. Em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E como conhecer a verdade no meio de tantas doutrinas, no meio de tantas coisas? Se você for ver, só a igreja evangélica tem milhares, né? Cada uma diz uma coisa, cada uma fala uma coisa, mas usa tudo a mesma Bíblia. E muitas são pentecostais. E muitas, umas falam as coisas corretas, outras não, outras analisam de um jeito, outras de outra forma, outras veem de uma maneira, outras veem de outra. Mas nós temos a capacidade e temos o Espírito Santo para ler a Bíblia e discernir e interpretar. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. João 8:12. Então, como discernir? Estando no caminho e estando em Jesus, observando aquilo que é a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? A Bíblia responde a seguir: observando a palavra de Deus. Sim ou não? Está lá em Salmos, não me lembro qual. Mas está na Bíblia. Garanto, pode ir no Google e pouco vai aparecer lá. O doutor Google. O Google sabe de tudo. Não sei quem conta para ele as coisas, mas ele sabe. Como ter uma fé inabalável? A fé é o firme fundamento. O que são fundamentos? Para quem é da construção civil, os fundamentos é a base, né? É quando você vai lá, cava, né? Faz os alicerces, põe a estrutura, porque senão, o que acontece? Vai abaixo. Esse prédio aqui, eu não sei quantos andares, mas deve ter quase 10 andares esse prédio. Imagina bem, né? Você fala assim, esses pilares atrapalham muito aqui, né? A nossa visão, mas imagina se você tirar esse daí. Corta esses pilares para vocês verem o que vai acontecer. Dá para vir uma máquina e cortar, mas esse prédio vai abaixo. Ele provavelmente vai ruir. Pode aguentar uns dias, porque eles fazem isso com um fator de segurança muito forte. Então, mesmo que um pilar desse vai ruir, ele não vai abaixo de hoje, vai cair agora. Né? Se eu corto esses dois pilares aqui, é capaz de ele não ir abaixo agora, mas com os dias vai começar a trincar lá em cima, no último, né? Ele vai ceder alguns graus e por aí vai. São os fundamentos. A Bíblia diz que a fé é o fundamento, os fundamentos das coisas que não se vê. É engraçado que os fundamentos realmente você não vê. Você não vê o quanto está lá para baixo. Mas conforme a altitude, não sei se vocês sabem disso, conforme a altitude é conforme a estrutura para baixo. Se for um prédio de 1 andar, é um fundamento. Se for de 2, se calhar já não é 1 metro, a fundação já é 2. Digo eu. Se for de 10, tem que ser mais. Se for de 20, mais. Se for de 30, mais. Se for um arranha-céu, mais. Por quê? Porque ele tem que estar do jeito que vai para baixo as raízes, vai para cima, porque senão depois ele abana e cai. E a fé inabalável é uma fé que tem fundamentos, que tem raízes. Que tem raízes onde? Raízes na palavra de Deus, que está bem fundamentada. Então não é qualquer vento de doutrina, a própria Bíblia diz, não é qualquer coisa que a pessoa vai se abalar.
Por quê? Porque está bem fundamentada. Está bem alicerçada. Você conhece o Deus que você serve. Você já viu Ele operar. Sua fé está baseada na palavra de Deus. Está no fundamento da palavra de Deus. Glória a Deus. Depois, ela é a prova. A prova é o mesmo que convicção. Tiago 1,3 diz assim, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Se nós desejamos ter uma fé inabalável em Jesus, nós precisamos que a nossa fé ela seja provada. O contexto que eu li, eu disse que os homens foram cerrados ao meio, passaram por aflições. Porque como é que você sabe que vai aguentar? Como é que eu sei que esse prédio aqui vai aguentar uma ventania? Quando venta. Não é verdade? Como é que eu sei que você tem uma fé inabalável? Quando tem prova. Quando tem dificuldade. Ou você pensa que a nossa fé, para qual câmera que eu falo? Para aquela ali? Ou para aquela ali? Glória a Deus. Ou você pensa que estar na presença de Deus é oba-oba. Era fácil eu vir aqui pregar um sermão para todo mundo levantar o braço, dar glória a Deus, dar aleluia, chorar. Não é muito difícil fazer isso. Mas o que que você vai colher disso? Quando chegar a prova, você desaparece. Nós não precisamos estar na igreja por causa disso. Por quê? Nós precisamos conhecer o Jesus que nós servimos. Ter uma fé consciente, para na hora da prova aguentar o rojão. Porque senão você vai ficar ouvindo muitas vozes. Ouve a voz de um, ouve a voz do outro, e às vezes até a voz do diabo, mas menos a de Deus. E você tem que pôr sempre na sua cabeça que que a fé que nós vivemos, opera na contramão da lógica do que 95% das pessoas dizem, e até mesmo dentro da igreja. Por isso é que quando alguém fala algo que eu sei que é normal, eu nunca ponho em dúvida. Eu nunca ponho em dúvida. Fala amém, irmão. No fundo eu falo, rapaz, será que vai dar? Mas eu nunca falo para a pessoa, não faz isso, mesmo isso, porque eu tenho que deixar ele exercitar a fé dele. Mesmo que eu tenha certeza que eu fui lá e fiz algo igualzinho ele vai fazer e deu errado, mas não significa que vai dar errado para ele. Né? Não significa, pode dar certo para ele. A fé que ele tem, a fé que ele está empenhando, o que o Espírito Santo falou para ele, talvez não falou comigo. Talvez não era a vontade de Deus para mim, mas é a vontade de Deus para ele. Então a fé, além de ser o fundamento, é a prova das coisas que não se veem. É uma fé que ela é provada dia a dia. Ela é provada diariamente. Então é preciso, além de ter o conhecimento, além de conhecer os fundamentos, é preciso que a nossa fé, ela seja provada. Para construir a base, fundamentos de um edifício, é preciso conhecer todo o terreno. Em relação à fé bíblica, isso não é diferente. Você precisa conhecer e entender os fundamentos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor da fé. Por isso é que fé é diferente de crença. Crença muita gente tem. Crença em muitas coisas as pessoas têm. Tem crença em pé de coelho, tem crença em galho de arruda, tem crença em várias coisas. Mas não tem fé, porque a fé... A Bíblia diz que o autor da fé é Jesus. A Bíblia diz que os mundos, ou seja, o universo foi criado pela fé, através da fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fé é diferente de crença,
Porque a fé só é possível, a fé inabalável só é possível mediante a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Por isso é importante vir na igreja, amém? Não ser o crente de casa, porque hoje em dia as pessoas têm a mania de que não é preciso congregar. Mas para ter uma fé inabalável, é preciso ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A importância de ler a Bíblia, de entender as Sagradas Escrituras, além da oração e de conversarmos com Deus. O que mais é a fé? A fé é apropriação. De acordo com o dicionário, significa é o ato no qual o sujeito obtém posse de algo que não lhe pertencia, tornando o próprio. É apropriar-se de algo. Não sei se você sabia, mas nós somos o único exército que já guerreamos com a batalha vencida. A batalha já foi vencida e a guerra já foi vencida. Somos o único exército do mundo que guerreamos em uma batalha vencida. Glória a Deus. Então só aí é motivo de nós alegrarmos. Porque todo mundo vai para a guerra pensando que pode vencer a guerra. Pode ser que morra na guerra. Pode ser que perca a guerra, mas nós não. Nós vamos para uma guerra que nós já ganhamos. Nós pelejamos por uma peleja que já foi ganha. Na cruz do Calvário. Só que muitos cristãos não se apercebem disso. E nós, por vezes, não nos apercebemos disso. Quando Jesus na cruz disse assim, olha, está consumado, Ele conquistou todas as coisas por nós. Mas nós precisamos apropriar dessas coisas. Por isso, nessa manhã, eu vou te convidar a exercitar a sua fé, a você trazer à existência o que não existe. Aleluia. No final, quando nós orarmos, eu vou mandar você levantar a sua mão e eu falo assim, traz à existência agora tudo que não existe. Na sua família, na sua vida financeira e na sua saúde. E se você pôr a sua fé em ação, vai acontecer. É dinheiro? Eu sou testemunha, eu posso testemunhar aqui para vocês. Eu, naquele banco ali, eu estava ali um dia e eu precisava de 10 mil euros. 10 mil euros. Eu já contei isso aqui uma vez. E eu falei, agora pela fé eu não sei de onde sai. Mas pela crença no Deus eterno e no Deus vivo eu trago à existência aquilo que não existe. Irmãos, já aconteceu. Nesta manhã eu quero convidar vocês a exercitar a vossa fé. Quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, está de fato consumado. Ele conquistou de fato todas as coisas por nós. Todas as coisas. Ele nos colocará à prova. E a nossa fé é a prova para provar que Ele é Deus na nossa vida. Então nós não podemos arredar nem 1 milímetro, porque a guerra já foi ganha. Não há margem para dúvida. Porque quando a dúvida entra, as coisas não acontecem na nossa vida. Então começa a andar a partir de hoje como tudo já existisse na sua vida. É como você passar numa rua vazia, mas de repente você começar a enxergar casas sendo erguidas. Você já vê casas construídas, já vê vivendas, vê apartamentos, vê lojas, vê armazéns, vê igrejas, vê cafés, vê tudo, porque você traz na sua mente aquilo que não existe, você traz à existência. Ele conquistou todas as coisas por nós. A apropriação é direito nosso, é a nossa herança, mas nós não tomamos posse de algo que já está conquistado há 2000 anos. Eu não entendo por quê. Eu às vezes não percebo por que eu inclusive, não tomo posse de algumas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa fé ela é curta.
Os nossos fundamentos são pequenos. O nosso conhecimento é demasiado raso. Por que eu comecei a falar do conhecimento? Porque é muito importante. Deus quer te entregar algo grande. Deus quer te pôr em outro nível. Deus quer nos pôr em outro patamar, seja ele qual for. Mas, se os fundamentos for curtos, você quer mais um andar, mas só tem 1 metro de fundação, não dá. Ele está falando, cava mais um bocado, porque eu tenho que pôr o 2º andar lá em cima. Você quer o 3º, cava mais um pouco, porque senão não dá para... Como é que vai pôr o 3º andar? Vai cair, menino. Você não está vendo isso, não? É? Você não está enxergando isso, não? Ou você não está a enxergar isso? Apropriação. Agora vai doer um bocadinho. Deixa eu apertar aqui. Aperta o cinto de segurança aí. Compromisso. Depois de conhecer, depois de tomar das promessas, depois dos ensinamentos, o próximo passo é firmar um compromisso com Jesus. Porque senão, meus irmãos, nada acontece. Firma um compromisso na casa de Deus, não com os homens. Firma um compromisso com Deus, não com os homens, não comigo. Não com a minha palavra, não, mas com a palavra de Deus. Não para agradar a mim, mas com Deus de toda a terra. Porque eu sou igual a vocês. Eu tenho a mesma autoridade que vocês. E me considero inferior a vocês. Colocando em prática o ensinamento e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Mas o justo, o que a Bíblia diz? Que o justo viverá, como ele viverá? Da fé. Então tem gente justa aqui, essa manhã? Então vamos viver da fé. Vamos conquistar pela fé. Porque o justo vive assim. O ímpio não. O ímpio quer passar a perna, quer ter proveito, quer ganhar dos outros, quer fazer, mas o cristão não. O cristão é justo e ele vive da fé. E quem sustenta ele é Deus. É Deus. E se ele recuar, também não é fácil não, né? Olha a corda apertando aí, ó. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ponto final. Você decidiu? Você optou por Jesus? Olha o que ele está falando aqui, ó. Você se considera justificado por Cristo? Se você recuar, se você começar a andar para trás igual caranguejo, a minha alma não tem prazer. Deus não se agrada. Por um momento na nossa vida isso pode acontecer, nós se calhar pensamos muitas das vezes nisso, em desistir, em recuar. Mas o Eterno diz assim, olha, não tenho prazer nisso. Por isso nessa manhã Ele quer fazer um alinhamento da sua vida com a vida dEle. Ele quer fazer um alinhamento da sua vida com as promessas dEle. Então você já pensou em recuar? Você já pensou em desistir? Você já pensou em abandonar tudo? Não é o prazer de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é essa fé que Ele chamou você para praticar. Ele chamou para praticar uma fé inabalável. Está chovendo? Mantenha o foco. Está dando trovoada? Mantenha o foco. Está tremendo a terra? Mantenha o foco. Enfermidade chega? Mantenha o foco. Faltou dinheiro? Mantenha o foco. Porque nós não somos só vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Também é o único exército que é mais do que vencedor. Vencedor é pouco para ele, é ficha pouca. Mas antes do mais vencedor, tem lá, né? Antes de tudo posso naquele que me fortalece, tem lá, olha, né? Na tristeza,
na profundidade, na riqueza, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Tem o resto das coisas, as provações, as lutas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos de uma fé inabalável, que não vai para a esquerda, não vai para a direita. Deus te convida nesta manhã para você manter um padrão de vida, para você manter uma descendência vencedora na sua vida. Porque você vai ser o exemplo para os seus filhos. Porque tem muitas pessoas que elas querem viver longe de Deus, longe da casa de Deus. Mas qual é o exemplo que você vai dar para os seus filhos? O que você vai passar para os seus filhos? Seus filhos hoje podem não estar na casa de Deus, amanhã ele pode não estar, mas se você criar ele na casa de Deus, ele não vai desviar dos caminhos, porque ele conhece. Mais cedo ou mais tarde, Jeová vai pegar ele. Vai. Porque uma vez laçado por esse evangelho, por essa palavra, meu irmão, deixa eles andarem. Você criou seus meninos na casa de Deus? E algum dia eles saíram? Deixa eles andarem, que a corda é curta. O dia que Jeová puxar assim, vem que vem quebrando. Vem quebrando. Por quê? Está lá o ensinamento. Está lá o fundamento. Agora, se você criou ele longe da casa de Deus, pequenino, aí você se vira, põe as barbas de molho. Depois arca com as consequências, não vai cobrar de Deus nada. Agora, se ele aprendeu o evangelho, se ele aprendeu a palavra de Deus, ele pode até brincar um bocadinho. Mas quando Jesus resolver pegar ele vem que vem quebrando. Por quê? Porque você ensinou os fundamentos da palavra de Deus para ele. Você ensinou a ele a ter uma fé inabalável no Cristo, o Filho de Deus. Como que nós sabemos se temos fé? Como sabemos se tem uma fé grande ou uma fé pequena? Se a nossa fé foi inabalável na hora da dificuldade. Porque na hora da abundância é muito fácil. Na hora que está tudo certo. Porque quando está tudo bom, não precisa nem de fé não, né? Se você está com a conta com 20 mil euros e vai comprar um carro de 20 mil euros, para que você quer fé? Não quer fé não, você passa o cartão e traz o carro. Agora, você precisa de fé, você vai comprar um carro de 20 mil euros, tem zero. Aí você precisa de fé, meu amigo. Porque você vai passar cartão, não vai dar nada. Não é verdade? Então, quando que conhece a fé? Nos momentos de dificuldades. E às vezes Deus nos leva para esses momentos para a nossa fé ser provada. Como numa fornalha. Então ele amassa, aquela parte em que ele amassa o vaso, né? Tem um corinho de fogo, né? Que ele amassa o vaso, quebra o vaso e volta a fazer tudo de novo. Vai lá na olaria de Deus. Não tem um corinho assim? Esses mais antigos aí, sabe? A irmã Deise sabe. A irmã Deise é da Bleia, meu amigo. Da Bleia. Da Bleia sabe isso aí. Os irmãos entenderam? Não é língua estranha não, irmãos. Tem que descer na olaria de Deus, o circo de oração tem que descer, né? Os jovens tem que descer. Tem gente que não sabe nem o que é circo de oração aqui, né? Mas eu estou falando aqui, lembrando aqui. Os jovens têm que descer, né, na olaria de Deus, quebrar, ser amassado, depois voltar de novo. São as provações. É Deus nos colocando à prova. É colocando a nossa fé à prova. Então, acabou. Vamos colocar de pé. Acabou. Não tem conclusão. Na próxima nós vamos concluir. Acabou. Eu prometi que eu acabava quando zerasse. Zerou ali quando eu bati o olho. Faltava um segundo. Portanto, nós vamos orar. Vamos cantar com louvor. E, irmãos, mas toma essa palavra para vocês. Hebreus é um livro grande. Fazer a exposição aqui desse capítulo tomaria horas, tomaria muito tempo.
Mas eu quero que você fique com essa parte. Nós somos soldados de um exército que estamos numa guerra que já vencemos. Essa guerra já foi conquistada por Jesus quando Ele derramou seu sangue na cruz por nós. Nesta manhã, eu gostaria que você também tomasse a segunda parte dessa palavra, que eu quis fixar, que é você apropriar-se daquilo que Jesus já conquistou. Então Jesus já conquistou tudo para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Mas agora você tem que apropriar-se disso através da palavra de Deus, através da fé. Para se ter uma fé conquistadora, é preciso ter fundamentos. E o fundamento é o conhecimento. É buscar, é buscar, é buscar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem perece, os servos perecem, nós perecemos por falta de conhecimento. Então, nesta manhã, eu gostaria que você, que tem algo, profeticamente você vai pôr a mão no alto. 2021 está acabando. 2022 reserva novas coisas. 2022 reserva novas conquistas. Em 2022 Deus quer te colocar. Você tem o primeiro andar construído, Ele quer o segundo andar. O segundo andar você tem que cavar mais 1 metro de fundamentos. Então, se você é uma pessoa que andava num nível de vida, Ele quer te pôr em outro nível de vida. Se você trabalhava por conta de outro, Ele quer pôr você para trabalhar para si próprio. Olha o mistério aqui. Eu estou falando aqui para algumas pessoas, agora, nesse exato momento. Você vai deixar, olha aqui, olha o mistério, olha, vai acontecer isso aqui que eu estou dizendo, olha. Você vai passar a dar recibo verde, vai para aqui. Só que alguns, em 2022, vai sair desse aqui e vai para aqui, vai abrir uma empresa. Porque recibo verde é curto para você. Você não consegue passar muitas faturas assim. Você não consegue todos os benefícios assim. Você vai para aqui. Você que tem um apartamento, sonha com a vivenda, Deus vai te dar. Você que sonha com seus filhos numa boa universidade, Deus vai colocar. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem alguém na família enfermo, Deus vai curar. Nesta manhã eu vou te convidar a você usar a fé inabalável no Cristo Jesus. Ele colocará a tua fé à prova. Diante de você surgirão lutas, tribulações, mas o Eterno já venceu todas elas por ti. Nada pode ficar diante de um cristão que tem a fé inabalável. Ele pode até fechar os olhos nessa terra comido por leões, mas quando abrir do outro lado, abre os olhos diante do Eterno, do grande eu sou. Por isso, amados, não desanimeis. Que diremos, pois, irmãos? O que poderá nos afastar do amor que há em Cristo Jesus? Será a luta, será a tribulação? Nada dessas coisas nos poderá separar do amor que há em Cristo Jesus. Nesta manhã eu convido a você tomar posse com uma fé inabalável daquilo que Deus tem para você. Você vai trazer à sua mente agora. Você vai tomar posse agora porque Jesus disse: Pai, está consumado. Se está consumado, tome posse da sua vitória. Tome posse das suas conquistas. Feche os teus olhos comigo.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor possa produzir em nosso coração uma fé inabalável, Senhor, que não se abala diante das provações, nem diante das tentações, mas que permanecem firmes. Por isso, a nossa fé, ela traz à existência aquilo que não existe neste momento. Pai, tantas coisas que não existem na nossa vida, mas que nós queríamos que existisse. Por isso, traga agora a nossa vida, através da fé, da fé no Filho de Deus, na fé em Jesus,